Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, a gente vai direto para o giro pelo mercado. Nesse momento, manhã do dia 6 de setembro de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $56.800, com uma valorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 0,4%. Já o Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, continua praticamente estável, lateralizado nas últimas 24 horas, custando nesse momento cada unidade cerca de $2.400 americanos. Mas apesar dessa pseudo-calmaria no mercado cripto que a gente tem visto nos ETFs, especialmente no ETF de Bitcoin Spot, é um forte fluxo negativo, é uma forte saída. O dia de ontem, dia 5 de setembro, marcou mais um dia onde a gente teve mais de 3.000 Bitcoins de fluxo negativo nos ETFs de BTC Spot. Para vocês terem uma ideia, o saldo total foi de aproximadamente 3.885 Bitcoins de saída, com o ETF da Fidelity liderando novamente a saída com mais de 2.600 Bitcoins negativos. Com isso, nesse momento, todos os ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos têm um total aproximado sob gestão de 904.035 Bitcoins. Se a gente continuar nesse fluxo de saída que a gente tem visto ao longo das últimas semanas, isso vai perder a barreira dos 900 mil Bitcoins, o que seria bastante significativo. Já nos ETFs de Ether e Spot, a gente continua tendo saída de ontem, a gente continuou tendo saída no dia de ontem, no dia 5 de setembro, mas essa saída desacelerou bastante. Se no dia 4 a gente tinha tido uma saída de aproximadamente 16 mil Bitcoins, e no dia 3 a gente tinha tido uma saída de aproximadamente 19 mil Bitcoins, no dia de ontem a gente teve um fluxo negativo, uma saída de aproximadamente 81 BTC, cerca de $200 mil. Saída pequena, é verdade, mas que aumenta a sequência negativa também nos ETFs de Ether. Mas apesar dessa quase estabilização, inclusive dos ETFs de Ether e Spot, o mercado nas últimas semanas, nos últimos meses, tem apresentado alguma queda. O preço do Ethereum no último mês, por exemplo, tem tido uma desvalorização de aproximadamente 3%, enquanto na última semana está em queda de 5%. E a VanEck, que é uma das gestoras, inclusive, que possui um ETF de Ether Spot, que nesse momento tem 20 mil unidades de ETH sob gestão, falou sobre a questão do fraco desempenho do preço do Ether também nas últimas semanas, especialmente no mês de agosto de 2024. Eles publicaram um relatório e esse relatório dividiu os problemas que afligem a rede Ethereum em 3 categorias principais. Primeiro é um declínio geral na receita da rede, escolhas de políticas deliberadas e a extração de valor das soluções de camada 2 e prestadoras de serviço. De acordo com a VanEck, uma mudança dos consumidores para blockchains Layer 1 de maior performance, de maior velocidade, digamos assim, como a Solana, é parcialmente culpada pelo declínio geral da receita na rede Ethereum. Analistas da VanEck afirmaram que o melhor caso de uso para blockchains públicas neste estágio inicial é a especulação. O relatório também explicou que a receita do Ethereum teve a vantagem no pioneirismo no campo dos smart contracts, dos contratos inteligentes, tornando-se a primeira rede a capitalizar de verdade na especulação de ativos digitais ao se tornar o centro de referência para a DeFi, para finanças descentralizadas. No entanto, a concorrência crescente da Solana, da Sui, da Aptos, que podem processar milhares de transações por segundo, está desviando essa demanda especulativa da rede Ethereum. Mas apesar disso ser, sem sombra de dúvida, uma verdade que as outras Layer 1, as outras camadas 1, as outras blockchains estão ganhando sim mais tração, a Solana, por exemplo, ganhou muita tração nesse último ciclo por causa das meme coins. Se a gente der uma olhada no TVL, que é o Total Value Locked, ou seja, o valor total bloqueado nas blockchains, o que é um indicativo da força do DeFi dentro dessas plataformas, dentro dessas redes, a gente pode ver que a rede Ethereum ainda lidera e lidera por muito. Para vocês terem uma ideia, o total valor bloqueado na rede Ethereum é de aproximadamente $45 bilhões. A segunda colocada é a Tron, com aproximadamente 7,7. A terceira colocada é a Solana, com 4,7 bi. Quarta colocada é a BSC, a Binance Smart Chain, com 4,1. E a quinta colocada é a Arbitrum, com 2,5. Ou seja, se a gente pegar todo o valor total bloqueado nas principais redes, a rede Ethereum ainda tem aproximadamente 57% do total. Então, por mais que tenha, sim, alguma migração para as outras redes, o Ethereum ainda lidera por muito. E, sem sombra de dúvida, uma outra rede que tem ganhado bastante nos últimos tempos
é a Toncoin, que nesse momento é o 10º maior criptoativo do mercado, tendo voltado a ultrapassar a ADA Cardano. E o fundador do Telegram, que tem extrema relação com a Tom, Pavel Durov, ele quebrou o silêncio pela primeira vez desde que foi preso na França. Em uma mensagem transmitida ao seu canal público no Telegram, o empresário de tecnologia Pavel Durov disse que ficou surpreso que as autoridades francesas o prenderam. Ele afirmou que o Telegram tem um representante oficial na União Europeia que lida com todas as solicitações regulatórias e inquéritos das autoridades. Durov, que também é cidadão francês, ele é russo, mas ele tem cidadania francesa, também afirmou que as autoridades francesas tinham maneiras de contatá-lo sem recorrer à sua prisão, e afirmou que era um convidado regular no consulado francês em Dubai. O fundador do Telegram acrescentou que a empresa está totalmente preparada para deixar jurisdições que sejam hostis à missão do Telegram de liberdade de expressão. Abre aspas. Estamos preparados para deixar mercados que não sejam compatíveis com nossos princípios, porque não fazemos isso por dinheiro. Somos movidos pela intenção de trazer o bem e defender os direitos básicos das pessoas, especialmente em lugares onde esses direitos são violados. E como uma consequência direta dessa declaração do Pavel Durov, que nem eu falei, a Toncoin voltou a valorizar. Se nos últimos 7 dias a Toncoin tem visto uma desvalorização de aproximadamente 11%, nas últimas 24 horas ela valorizou 5%, voltando inclusive justamente para o posto de 10º maior criptoativo do mercado por market cap, pela capitalização de mercado, ultrapassando a Cardano e deixando a Cardano novamente fora do top 10. E para fechar o episódio de hoje, a gente vai vir aqui agora para o Brasil. A Receita Federal do Brasil anunciou nesta quinta-feira, dia 5, que criou um novo sistema dentro do projeto Analytics que usa inteligência artificial para rastrear e pegar quem sonega imposto com criptomoeda. Segundo declarou a Receita, o software já está sendo utilizado há algum tempo e tem trazido resultados significativos em diversas áreas da administração tributária. Criado por auditores fiscais e analistas tributários, a plataforma utiliza algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas para potencializar a análise dos dados fiscais e proporcionar um incremento considerável na capacidade de detectar fraudes e ilegalidades, além de oferecer mais segurança à tomada de decisões e ampliar a produtividade de atuação fiscal. Abre aspas, com o módulo de cripto, auditores fiscais têm identificado visualmente empresas noteiras, que são empresas criadas basicamente para emitir documentos fiscais sem comercializar mercadorias ou sem prestar qualquer tipo de serviço, com o objetivo único de sonegação tributária ou compensação indevida de tributos, e as beneficiárias operacionais analisando o fluxo dos diferentes tipos de moedas virtuais. Fecha aspas. Isso foi a declaração da própria Receita Federal. Ou seja, a Receita Federal está utilizando cada vez mais a inteligência artificial para pegar quem utiliza criptomoeda para fazer sonegação. É claro que nesse momento, nesse instante inicial, o foco está sendo nos grandes players, Um exemplo que eles deram foi uma sonegação de 350 milhões de reais. No outro caso, foi um esquema montado por empresas de fachada para poder liquidar cerca de 700 milhões de reais em cripto, mas de qualquer forma, a Receita Federal tem trabalhado cada vez mais para aumentar o controle sobre as criptomoedas para fechar o cerco ainda mais. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio na próxima semana da segunda-feira. Valeu!